Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos para mais uma live. Olá, boa noite. Vamos falar de muitos desafios da maternidade. Ei, Maria Tereza, ei, Maria Fernanda, a Jéssica já entrando. Ei, Janaína, boa noite. Viviane. Tudo bem? Como que vocês estão nessa quarentena aí, meninas? Tudo certo? Aí, Cris? Como é que tá aí o sentimento? O que tá se passando aí no mundo interno de vocês? Me conta aqui. Pra gente chamar a Jéssica. Muita coisa boa hoje, né, Jéssica? Que nós vamos falar. A Jéssica fez um esquema, né, junto comigo, da gente trazer muita informação, gente. Então, quem realmente está, né, grávida ou com crianças novas em casa, recém-nascidos ou crianças um pouquinho, né, mais velhas, muita informação de qualidade hoje, assim. Essa deveria ser uma live obrigatória para todas as mães, porque nós vamos falar de muita coisa que mexe profundamente, né, com a nossa maternidade, com o nosso posicionamento, né, diante desse papel que é tão exigido, tão cobrado, né, tão sério. Então, já vou chamar a Jéssica para a gente começar, porque tem informação. Agradeço já, né, a participação de todo mundo que está aqui com a gente, né? Oi, Oi! tudo bem? Delícia estar aqui hoje com Que você. bom você aqui comigo. Eu falo assim, gente, eu tô sendo tão agraciada, assim, de tanta gente boa passando por aqui, sabe? Tanta informação. E aí tem hora que as pessoas falam assim, não, Marcela, você não cansa de live, não? Eu falei assim, não, gente, acredita que Nem não? a gente, nem a Não. gente. A gente fica aqui de espectadora só curtindo. É free, porque eu recebo tanto e eu acho que é uma forma tão grande de ajudar, né? Assim, tem recebido muitos retornos, Jéssica, assim, disse, não, Marcela, que bom, né? Do assunto de ontem, que caiu perfeitamente no que eu estou vivendo. E hoje eu acho que a gente tem muito essa oportunidade, porque os assuntos que vão ser tratados aqui, né, são muito importantes. Eu já, né, quero que você já comece se apresentando para quem ainda não te conhece. Difícil, né, não te conhecer, mas ser presente para a gente já começar nos nossos desafios aqui. Então, eu sou a Jéssica, eu sou consultora em amamentação, através da minha maternidade com a Lara, ela que me encaminhou para esse caminho aí da maternidade, da amamentação. Eu apaixonei com essa área na minha prática, né? E depois eu pude ajudar as outras mães e seguir esse caminho lindo, que eu acho assim, é uma profissão abençoada. Você poder promover, auxiliar, ajudar as mães que estão sofrendo, aliviar o sofrimento de uma mãe com a parte da amamentação. Ver a mãe depois de 6 meses exclusivo, me mandar uma mensagem. Eu estou aqui te mandando a mensagem hoje, que eu estou indo na Cris, que foi a de ontem, para começar a introdução alimentar, mas que eu consegui manter exclusivamente até o 6º mês. Isso para mim é muito gratificante. E sou consultora do sono, onde meu segundo filho, que me deu muito trabalho para dormir. Não foi fácil, passei muita privação de sono, muito sofrimento. E hoje eu sou consultora do sono e de amamentação por causa da minha maternidade, né? Me levou para esse caminho, minha segunda paixão. Olha que interessante, né? Que eu falo porque na maternidade, assim como eu também, né? Tem muitas possibilidades de a gente descobrir propósitos de vida, né, Jéssica? Que eu falo assim, ela é muito desafiadora, gente, em vários sentidos. E hoje nós vamos falar de vários desafios. A Priscila, inclusive, já comentou que vai precisar de você, que o Henrique tá vindo aí, né? Tô chegando, 32 Ela é muito. semanas.
sim, ela é muito desafiadora em muitos sentidos, mas ela traz um potencial de transformação também, que eu acho que não sei se existe outra experiência na vida que traz tanto potencial de transformação como a maternidade, né? Sem dúvida, em todos os sentidos. A gente tenta ser uma pessoa melhor, né? A gente se dedica, a gente tenta, a gente se dá o máximo para o filho, corre atrás. E quando a gente é mãe e depois vai para esse caminho, nesse trabalho, na área profissional que é ligada à maternidade, a gente tendo nossa vivência, então a gente leva muito o que a gente tem de prática, a gente entende, a gente consegue ter mais empatia por aquela mãe que você sabe que você já viveu aquilo que ela está passando. Então é muito, muito bom. Eu acho que enriquece muito a nossa experiência pessoal juntamente com a profissional. Nós vamos falar, sim, nós vamos falar dessa depressão pós-parto. Pode deixar que já está aqui na lista, né? Uma pessoa pedindo. Então, vamos começar, né? Já no nosso tema, que a gente tem muita informação mesmo, gente. Então, já falo com vocês, né? Agradeço quem está aqui. Se souberem de alguma mãe que está passando pelos desafios que nós vamos falar, indiquem para assistir a live, para seguir a Jéssica, né? Porque é informação mesmo de qualidade que vocês estão tendo a oportunidade, né? De acessar e poder fazer alguma coisa com isso. Que eu falei, esse é o momento de colher, né, de colocar às vezes na nossa cestinha, mas para colocar em prática. Então, Jéssica, vamos começar falando, né, de acordo com o nosso esquema aqui, dessa diferença, né, da expectativa versus realidade, da idealização da maternidade, que a gente, né, mulher principalmente, eu sei que os homens também passam por isso, mas eu acho que é uma cultura em que as mulheres, né, pelo menos da nossa idade, assim, elas são moldadas culturalmente a pensar nessa maternidade, né? A idealizar essa maternidade. Mas na prática a gente vê que tem muitos desafios e a realidade, às vezes, ela é mais cruel do que a gente realmente se prepara para isso. Então, fala um pouquinho disso pra gente, por favor. O primeiro, quando a gente descobre, né, lá o positivo no exame, a gente já começa a imaginar, a idealizar, a sonhar, a criar aquela história toda na sua cabeça. Você já pensa no nome, você já começa a pensar no quartinho, aí você já começa a pensar no parto, como que vai ser. Você pesquisa tudo que tem relação com maternidade, com filho, com bebê, com médico, com tudo que você puder. Você vive quase que 100% do seu tempo disponível pesquisando e correndo atrás, né? Porque a gente, desde quando descobre que a mãe é incrível, a gente corre atrás da perfeição, a gente quer fazer o melhor para o filho. Né? E você idealiza muito, então você planeja, organiza. Quando eu dou os cursos para os casais grávidos, eu sempre falo isso. É bom a gente se planejar, já começar a criar uma rede de apoio durante a gestação. Quem que vai te ajudar? Se tem alguém que vai dormir com você, se você tem uma pessoa em casa que já te ajuda, uma funcionária, se vão ser as avós, normalmente é a avó materna e a paterna, que são as que mais participam, as que mais ajudam. Né? Então, você começa a planejar essa rede de apoio. A gente começa a pesquisar o quartinho, como que vai ser tudo. Então, a gente está sempre criando, imaginando, idealizando. Eu vou fazer assim, assado, para que dê tudo certo, né? E aí chega agora nessa fase, principalmente as gestantes que estão na fase final, já assim, contagem regressiva. E vem agora a história do coronavírus. Tá me ouvindo bem aí? Deu um ecozinho, mas agora voltou. Tá bem. Voltou? E a mãe que tá com aquela... tudo já montadinho, esquematizado, né? Não, vou fazer assim, tal pessoa vai me ajudar de dia, tal pessoa vai me ajudar à noite. E agora, com a questão do coronavírus, os avós, que são os grupos de risco, já alguns não vão poder participar. Meu marido falou assim, não, se fosse meu pai, eu tinha certeza que ele ia, que vai assistir o parto no hospital e ajudar a mãe. Como que vai ser essa dinâmica? Que agora muda muito, né? Agora, dentro de casa vai ser mais papai e mamãe, um irmão que tem ali para ajudar, uma irmã. Vai mudar bastante. E muitas mães já têm me procurado com essa frustração. Jéssica, eu não sei como que vai ser, porque minha mãe não vai poder me ajudar. E eu tô desesperada, porque eu não sei nada, eu não pude fazer o curso, porque agora
Peraí, gente. Só um pouquinho, gente. Sobrecarga mesmo. Eu que Ah, travei? foi. Mas pode continuar. Agora deu? Fala assim, não pude fazer o curso. É, que agora não vai ter mais o curso, né? Então as Hum, mães estão passando um pouco de. Elas estão com medo, estão muito ansiosas, né? Por causa do que. A gente já fica normalmente, né, Marcela? sim. É uma vida nova, é o medo do desconhecido mesmo, se eu vou dar conta. A gente já é assim normalmente. E agora, às vezes, sem esse apoio, sem esse suporte da Sim. família, já é uma situação ainda muito mais delicada. E a mulher, a gestante, ela já está fragilizada. A mulher que está vivendo o puerpério, ela também está vivendo um momento de muita fragilidade emocional, muito sensível, né? Então, isso tudo agora a gente tem que levar em consideração. Vai ter que ter um cuidado ainda maior com essa mamãe. Sim, e aí eu vejo, né, Jéssica, isso assim, que essa expectativa versus realidade, ela sempre existiu, né, essa diferença, porém, nesse momento, ela está sendo exacerbada porque existe forçosamente algumas limitações, né? Mas o que eu vejo, gente, quando a Jéssica fala desse planejamento, o que eu tenho trabalhado muito nesse sentido, Jéssica, que é o que eu considero que seja mais importante, que a gente faz planejamento muitas vezes do enxoval, do quarto, que por mais que seja um movimento que exige muito da gente, essa é ainda a parte mais fácil. Porque, na verdade, gente, o planejamento que nós verdadeiramente precisamos é esse planejamento do se preparar para a amamentação, porque muitas vezes a gente acredita que vai ser uma coisa muito instintiva, muito natural, e a gente sabe que na prática tem os desafios, preparar para os primeiros cuidados e preparar emocionalmente para esse processo. Eu falo, por mais que a gente tenha as limitações agora do vô, da avó, dos cuidados de outra, da participação de outras pessoas, gente, a natureza ela é tão sábia que o bebê precisa, o que a criança precisa, está ali disponível para ela, que é a mãe, o pai, o corpo de vocês, né? Porque o corpo, nosso corpo, até mesmo assim, eu preciso de berço? Não, porque o meu corpo regula. Então, assim, nós temos ali à disposição o que a criança precisa, o que o bebê precisa. Por isso que o nosso trabalho ele tem que ser muito desses cuidados mesmo. O que a gente precisa para se fortalecer? Ter a mínima segurança dos cuidados com o bebê, com a amamentação, que é algo que vai ser exigido de nós e que vai ser importante, né? Assim, as mães que querem, que se sentem à vontade para isso. E aqui. Exatamente. Eu vou te dar assim, um depoimento pessoal mesmo. A minha mãe trabalhava quando eu tive meus filhos, ainda trabalha. Minha mãe é jovem, minha mãe não tem nem 60 anos ainda. Então, ela trabalhou a minha gestação toda e meu pós-parto. Ela não me ajudava, porque ela não podia, né? Então, eu que cuidei. Lógico Uhum. que tinha visita, que a visita ela é um ponto que eu acho que às vezes ela ajuda muito, porque ela vem trazer notícias de fora, porque a gente fica muito enclausurada dentro de casa. Não muda muito do que você já está vivendo agora, não, Sim, né? sim. Só que eu acho que você está mais feliz, você está com seu bebê no colo, então você está vivendo um Menos outro preocupado, momento, né? Com outros né? aspectos. Até Uhum. desliga dessas notícias todas que tem aí. Então, assim, mas no dia a dia era eu mesmo. Meu marido também trabalhava, ele ficou comigo só alguns dias, ele não conseguiu tirar férias, porque ele é profissional liberal, ele não podia ficar muito tempo sem trabalhar. Então, hoje, eu acho que os pais também vão estar mais presentes, porque a maioria das pessoas estão em distanciamento social, então muitos estão trabalhando ou home office ou estão afastados do trabalho. Então, uma coisa que às vezes a mamãe vai ter hoje, que eu não tive, foi a presença do papai. E quando a gente tem o parceiro do nosso lado, nesse momento que a gente está mais fragilizada, é assim, nossa, é fundamental, ajuda demais. Você tem o apoio, quando você está querendo chorar, ele está ali para te acolher. Quando você está assim, eu não vou dar conta, ele está assim, vem cá que eu vou te ajudar. Né? Você ter essa parceria, nossa, isso ajuda demais, é imprescindível. E hoje em dia as mães, né, as que estiverem ganhando por agora, elas vão ter isso. E as que já ganharam, que eu estou acompanhando algumas mamães, tudo lá no WhatsApp, e os papais estão em casa ajudando, né? Então acaba que isso é bom também.
O pai pode participar mais, né? Curtir mais o filho. E eu falo, inclusive, isso assim, gente, é muito importante que a gente se prepare para o papel de cada um, né? Primeiro entendendo que por mais que a situação, ela é uma situação impactante mesmo, porque é desconhecida, né? A gente nunca viveu, igual a Priscila falou, que tem a insegurança de como que vai ser, de ter que ir para o hospital, né? Sem entender muito bem, né? Quais que são os reais riscos que nós corremos, né? Então, gente, o que que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que focar naquilo que nós controlamos, né, Jéssica? O que que a gente controla? Os cuidados que nós vamos ter, né? Os cuidados com o quarto, os cuidados com o afastamento mesmo das pessoas, com visita. Então, gente, o que cabe a gente controlar, porque é isso que vai fazer com que a gente trabalhe, inclusive emocionalmente, em termos da nossa saúde mental, todo esse nosso processo. Porque, na verdade, assim, como vai ser, entende que antes do coronavírus também é uma falsa percepção de controle, né? Assim, não é que agora tudo mudou, não. Antes mesmo a gente já não tinha controle. Como que vai Sim. ser o parto, Sim. né? Vai ser do jeito que eu planejei ou não? Isso também já não era do nosso controle, né? Só que agora parece que está exacerbado porque nós fomos forçados a ter algumas atitudes que nós não fomos perguntados, né? Uhum. Então, a questão do forçosamente é que traz essa expectativa, às vezes assim, eu não estou controlando mais nada. E aí nós vamos trabalhar, e eu acho que são as grandes questões, dicas e recomendações que nós vamos fazer aqui hoje, é trabalhando essa parceria do casal, trabalhando essa inserção da família de uma forma que possa trazer um acalento principalmente para essa mãe, né, que está ali cheia de expectativas, precisando de colo também, né, querendo ser cuidada também. Então, o que nós queremos trabalhar com vocês hoje é como que essa nova configuração, diferente, às vezes com a presença do pai, com mais insegurança, como que essa nova configuração pode ser vista, sim, como uma oportunidade para viver esse momento com uma intensidade maior, né? Sim, até porque a questão da cobrança da sociedade, às vezes o casal, ele queria viver esse momento, a lua de leite que a gente fala, né? Uhum. É esse início, esses 15 desafiadores, que são duas pessoas que estão 9 meses convivendo, mas não se conhece. Então, a partir daquele momento que a criança nasce, a mãe leva um tempo para conhecer o filho e o filho a mãe. Então, quando vocês vivem mais isolados mesmo em casa, só a família, papai, mamãe e o filho, vocês vão ter esse tempo de se conhecerem, de entender quais as necessidades, qual o jeito que funciona, qual o jeito que não, né? Então, vai ser uma nova forma de lidar, que às vezes muitos casais têm vontade de colocar em prática, mas a cobrança de fora não permite isso. Porque se você falar, não quero receber ninguém em casa, eu quero viver esse momento só com a minha família. Aí aquela pessoa vai se sentir ofendida, ela vai ficar chateada. Isso acontece muito, né? Então elas muitas queriam fazer, mas não se sentiam permitidas a fazer isso. E agora elas vão ter essa oportunidade de ter esse momento de conhecimento, de poder curtir a cria, nas dificuldades com a amamentação ali, não ter uma visita naquele momento. Seu bebê tá chorando. Tentar enxergar tudo bom. Viver esse momento, os 3, né? Ou às vezes os 4, porque às vezes já tem um irmãozinho, ou às vezes são gêmeos. Minha prima tá para ganhar agora, tá aí esperando um casalzinho. E vai vir mais 2 aí, já tem mais uma. Então, assim, a família está crescendo. Vamos se permitir, se curtir, se conhecer, né? E ter esse momento de cuidado. É muito bom. E a Helena está falando aqui, né, como que foi fundamental ter tido o apoio do marido durante a gestação e no puerpério. E aí, gente, esse puerpério, eu falo assim, eu tenho uma preocupação especial com o puerpério, porque com a gestação, sim, né, a gente está focada na gestação, mas o puerpério é onde todas aquelas questões, né, que estão guardadas há muito tempo aqui internamente do nosso processo, né, com a nossa maternidade, com a nossa paternidade, como foi com a nossa mãe, com o nosso pai,
vem à tona, né? E questões hormonais aí incluídas, e a questão que foi pedida para ser falado, que nós vamos falar sobre essa depressão pós-parto. O puerpério por si só, ele já é um momento de muitas mudanças, né, para a vida dessa mulher, e mudanças, gente, tão significativas emocionalmente, que qual que é o papel de um pai maduro, responsável? É dar apoio para essa mãe. Eu falo assim, que o momento do puerpério, a mãe, ela precisa de entrar, né, Jéssica, nesse tanque junto com o filho. É importante que a mãe entre nessa simbiose, entre nessa necessidade que o filho tem ali dela. E o papel do pai, às vezes, não vai ser direcionado para o filho, vai ser para cuidar dessa mãe que precisa desse apoio. Ela estando bem cuidada, ela vai ter mais condições de cuidar melhor do próprio filho, né? Isso é muito real. E é muito importante também, uma coisa que eu falo muito nos cursos. Às vezes a mãe, ela sem perceber, ela afasta muito o parceiro nos cuidados. Então eu vejo, por exemplo, eu vou ensinar a trocar a fralda, a dar o banho. Aí a mãe fala assim, vai lá, fulana, aprende aí, porque é você que vai trocar a fralda. Aí tá. Quando ele vai colocar em prática o que ele aprendeu, a mãe fica do lado assim. Não é assim que faz, não. Você está fazendo errado. Segura o menino direito. Você vai deixar o menino afogar na banheira. E ela, sem perceber, começa a afastar, distanciar o pai, porque ele começa a ficar com receio de fazer mal para o filho, de estar fazendo errado. Então, fazer diferente da mãe não significa que é errado. É o jeito dele. Então, Sim. deixar ele fazer. Agora, se ele estiver realmente fazendo algo muito errado, vai com jeitinho. Deixa eu te ensinar do jeito que eu faço aqui. Olha só para você ver. Desse jeito aqui, vamos ver se funciona melhor. Tentar lidar melhor dessa forma, porque depois chega um mês. O bebê já está com um mês, a mãe está exausta, com olheira lá embaixo, e chega a amiga, o que ela vai fazer? Ela vai reclamar que o marido não ajuda com nada. Mas ela, sem perceber, porque a gente faz inconsciente, a gente não faz de maldade, a gente faz inconsciente, que você vai afastando o parceiro. Então, esse momento, você só tem ele para te ajudar. Né? Então, é tentar entrar num acordo, é conversar, viu que o negócio não está legal ali, vamos sentar, vamos conversar, porque a gente já fica um pouco alterada mesmo, né? A gente fica... Essa questão dessa fragilidade, a gente acaba agindo muito por impulso com o pós do filho. Sim, e eu falo muito, Jéssica, que assim, como mãe, a gente tem que falar das nossas reais necessidades, né? Porque muitas vezes a gente atribui para os filhos, a gente usa muito dos filhos, né, para resolver questões do casal, e aí a gente vai depositando nos filhos várias expectativas de cumprir, né, uma necessidade que é nossa. Eu falo assim, às vezes, nós queremos falar para o nosso marido assim. Não, tô precisando de ser olhada. Cuida de mim. Eu tô precisando agora. Só que a gente não fala isso. O que a gente faz? Não, vai dar banho nesse menino, que eu não tô aguentando mais, tô muito cansada. Vai dar banho nesse menino. Mas entende que eu desloquei pro filho uma necessidade que era minha. E aí, o que vai acontecer? O pai, muitas vezes, com toda boa vontade, vai lá dar o banho na criança. E o que nós vamos fazer, gente? Esse banho vai ser bem dado ao nosso olhar? Não vai. Nós vamos falar do banheiro que molhou todo. Nós vamos falar da demora, que o menino pegou frio antes de colocar roupa. Por quê? Porque, na verdade, não era isso que a gente queria. A gente queria era aqui, ó. Então, a gente ter a oportunidade de ter um diálogo claro com o nosso parceiro é muito importante no puerpério e para o resto da relação, tendo filhos em qualquer idade, né, Jéssica? Assim, porque essa relação do casal, se a gente entendesse o quanto ela é sustentadora de toda a criação dos filhos, a gente tinha um olhar diferente para ela. Exatamente, exatamente. Então agora eles vão ter essa oportunidade, né, de ter essa preparação, vocês vão ter tempo para isso, para conversar, para ter esse diálogo e fazer as coisas funcionar, porque vão ser só os dois ali, né, na grande maioria. Às vezes tem mãe que mora com a avó, aí tudo bem, né, mas vai ter situações que vão ser só os dois mesmo ali. Então é trabalhar em parceria mesmo.
Não é aquela coisa Sim. de pai ajudar, né? Tem mãe que fala assim, ele não ajuda, ele faz, ele é obrigado a fazer, porque é papel dele também, né? Então, não, é Uhum. parceiros, é cada um fazendo o seu, fazendo É junto, parceria. sem pensar quem que tem, se tem alguém que tem mais condições de estar fazendo, ou tem mais direito de fazer. Não, ele é uma parceria, é um casal. Estão grávidos É. com um filhinho só dos dois. Sim, e falando isso, né? Porque muitas vezes a gente coloca na balança esses cuidados, né, Jéssica? Muitas vezes É eu uma falo assim, disputa, né? a gente entra em disputa com o nosso marido. Tipo assim, eu dei banho, agora você faz dormir. Eu dei mamar, agora você arrota. Como se essa balança precisasse de ficar assim, ó, no equilíbrio. E a gente sabe que essa balança, gente, ela não é equilibrada. Ora ela pende para cá, ora ela pende. E aqui, tá tudo bem, né? Desde que isso seja acordado, desde que a gente tenha esse canal de comunicação aberto para que cada um possa falar para assim que agora eu preciso de um tempo positivo ali para eu me organizar, né? E que o outro também, entendendo que o jeito da mamãe é um, o jeito do papai é outro, e tá tudo bem. A criança percebe que são formas diferentes, mas que dão certo, né? Que chegam no Sim, resultado que precisam. o mais importante é ela se sentir amada, ela tá sendo bem cuidada, né? E sentir esse amor. O amor, a criança se sentindo amada, acolhida, é o principal. Não interessa se o Sim. passa pomada depois ou não, de um jeito diferente, o jeito de limpar é diferente. Uhum. Não, isso é o de menos. É verdade. É E verdade. aí, Jéssica, uma questão que eu vejo, assim, é que logo, né, no puerpério, vem também muita culpa de várias expectativas que foram criadas e às vezes que na prática não são correspondidas, né, da forma com que a gente idealizou, né? A realidade é muito diferente. E aí, em todos os tipos de idealização, da amamentação, do sono, das emoções, porque existe uma pressão, né? Eu falo que até no puerpério parece que é uma obrigação a mulher estar permanentemente feliz. Afinal de contas, você acabou de ter um filho, não é possível que você não está soltando foguete, felicidade, que era o seu sonho que você queria. E às vezes, no momento do puerpério, nós estamos muito confusas em termos emocionais, né? A felicidade pode vir, o amor pode vir e pode não vir, porque eu recebo, Depois. sim, porque eu recebo mães no consultório com essa cobrança e com essa culpa, assim. Não, Marcelo, meu bebê nasceu e aquele amor avassalador que me falavam que eu ia sentir, eu não senti. Nossa, E tá tudo bem, porque é uma construção, né? Então, sim. como lidar com todas essas questões, principalmente dessa frustração em relação àqueles cuidados que eu sonhei a vida inteira e que eu não consigo concretizar? A primeira coisa é se informar. Uhum. Informe-se, leia sobre. Então, a amamentação, ela é difícil? 99% das mães têm dificuldade para amamentar. 99% das mães sente alguma dor. Acontece alguma coisa ali que não funciona muito bem. O sono, a, a mãe ela idealiza, ai, tomara que meu filho durma a noite toda. Mas será que isso é bom para a criança dormir a noite toda? Né? Vamos Uhum. pensar o seguinte, sobre a amamentação. A criança nunca amamentou na vida. Ninguém contou para ela dentro da barriga: olha, agora você não vai mais receber o alimento pelo cordão umbilical. Você vai ter que sair daqui, você vai abrir a boca, abocanhar o peito da mamãe, sugar, deglutir para você se alimentar. Ele não sabe nada disso. A mãe nunca fez isso na vida. Eu gosto de comparar com como você estivesse dirigindo a primeira vez na sua vida. Você entra no carro, senta, a primeira vez, tudo você tem que pensar. Colocar o cinto, ajustar retrovisor, passar a primeira, apertar a embreagem e tal. Depois fica automático. A Uhum. amamentação também é isso. São duas pessoas fazendo a primeira vez a mesma coisa. Nenhum dos Uhum. dois fizeram nada disso a vida inteira. Né? Então a mãe tem que permitir a dificuldade, ela tem que aceitar que não é culpa dela. Ela tem que entender isso. Eu tô com dificuldade porque eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. E o meu filho também não. Como que a criança se alimenta? Ela alimenta por reflexo. Então, igualzinho do joelho, da gente bater e a perna levantar, Aham. mesma coisa é a amamentação. Quando a criança encosta o lábio
o peito no lábio da criança, a criança ela abre a boca por instinto, por reflexo, e ela bocanha e ela suga por reflexo. Depois, com o tempo, ela vai realmente virando um aprendizado e ela faz de forma consciente. Então, tem que ter essa paciência com a mãe e com a criança. É um trabalho de paciência. Então, não ache que seja só instinto, que eu vou chegar lá e é só colocar no peito que a criança vai mamar, porque não é. Eu tenho que aprender a fazer isso. Então, se informe, pesquise. Eu dou os cursos presenciais, mas eu também dou online. Então, tem pais que fazem os cursos comigo online, que eu passo todas essas dicas para a mãe, quando chegar lá, ela já sabe o que fazer, como posicionar o bebê, o que eu tenho que observar, o que eu preciso fazer, qual que é a minha parte ativa na amamentação, para eu facilitar a pega do meu bebê. Então, isso vai facilitar a amamentação. E, na verdade, eu vejo assim, que a informação hoje, ela é a grande virada de chave para a gente realmente despertar muitos dos nossos instintos, que às vezes estão tão adormecidos porque nós desacostumamos, né, lidar com nossos instintos. Nós estamos tão automatizados em um tanto de coisa que é difícil para a gente acessar. Então, quando a gente já chega para esse processo mais segura, e o que nos dá segurança é ter informação de qualidade, né, Jéssica? É entender, diante dos desafios, eu já sei me posicionar, eu já sei o que eu preciso fazer para que realmente eu consiga, né, realização de sonhos, gente, porque quando a gente fala disso, a gente está trabalhando com sonhos, né? Com uma idealização, às vezes, de uma vida inteira, e que eu tenho, às vezes, mães que se frustraram, né, em relação a esses cuidados e que se sentem muito culpadas por isso. Então, da gente diminuir um pouco, né, assim, da gente sonho, né, amamentar. Sim, da gente acolher tudo isso, da gente acolher todas as emoções, inclusive as frustrações, mas saber que a gente pode buscar os recursos para conseguir, né, para fazer dar certo. E o dar certo, às vezes, não é dar da maneira ideal, é aquilo que é possível nesse momento, que a gente consegue fazer até com todo sentimento. Porque, às vezes, gente, para essa mãe, é tão pesado algumas coisas que não tem que ser a qualquer custo, né? E isso tem que entrar também, tudo isso aqui, ó, emocional, que está reverberando no mundo interno dessa mãe, né, Jéssica? Sim, exatamente. E a dificuldade, às vezes a mãe fala assim, então eu vou fazer os cursos, eu vou pesquisar, eu vou ver vídeos no YouTube, eu vou ler livros, eu vou me preparar bastante e não vai acontecer nada. Mas ainda assim pode acontecer, porque por mais que você se preparou teoricamente, na prática ainda pode haver a dificuldade. Às vezes não da sua parte, você estudou tanto, você treinou tanto o jeito de fazer a pega, a pinça, de posicionar, pegou o bebê, treinou bastante, mas a criança não teve essa oportunidade. Então, ainda assim, pode haver dificuldade e a mãe tem que estar preparada para os desafios que ainda pode acontecer. Né? A gente ainda tem esse profissional para auxiliar essa mãe, para fazer com que se torne menos sofrido para ela. Hoje a gente tem recurso para tratar as fissuras de novo. Tá pegando bem? Não, agora deu. É porque tá ficando, mas já tá voltando rapidinho. E até essa pergunta aqui, Jéssica, se é importante passar pomada no seio. Olha, eu dou o exemplo. Existem. Tá ruim? Não, pode falar, que agora tava dando eco. Tem profissionais que falam para você que não deve usar a pomada porque não vai fazer diferença nenhuma. Eu já sou da visão que a pomada ela auxilia muito. Eu gosto muito do exemplo simples da boca. Quando está na época de frio, a boca não fica ressecada. O que a gente precisa fazer para hidratar essa boca? A gente não hidrata para ela não rachar? O peito é a mesma coisa. Então, quando a gente hidrata essa região da areola do mamilo, com pomadas específicas próprias, não deve usar de forma alguma hidratantes e óleos, porque eles afinam a pele. Essas pomadas à base de lanolina, eu gosto muito daquela Lancinot, ela é muito boa. Você deixa a pele hidratada, saudável, resistente. Ela não hidrata da mesma forma que um hidratante normal. Então, dessa forma, a criança, na hora de abocanhar o peito,
Se ela pegar errado a primeira vez, não vai machucar, porque a pele está firme, ela segura as pontas. Pegou Uhum. errado de novo, eu ainda seguro as pontas, mas se continuar assim, eu não vou dar conta. Ainda a terceira vez já pode machucar. Tá? Então, agora, quando a pele está frágil, ela tá ressecada, que o sabonete resseca muito, é bom evitar sabonete. Na hora de hidratar, para não dar estria, ao lado, ao redor da mama, né? Não na areola, mas ao redor da mama. Na hora de lavar, tampa para tirar primeiro esse hidratante, esse óleo, para não escorrer para essa região, também para não afinar a pele. Mas se essa pele não foi tratada, na primeira pega já machuca. Doente, ela está Uhum. fraca, ela está frágil. Uhum. E aí, olha só, gente, que importante, Travou porque quando a aqui, gente né? fala dessas frustrações, ó, oi, Vocês voltou. estão ouvindo, Eu acho que é a gente? Acho que sobrecarga mesmo do Instagram. Tá. é O muita quê? gente, né? Tá É, sobrecarregado. sobrecarga. Ouviu? Voltou? Olha. Voltou. Voltou. Voltamos? Voltou. Voltou agora? Tá Deu, não ouvindo? deu? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá. Ela perguntou aqui se é uma vez ao dia. Eu gosto da hidratação 2 vezes ao dia, tá? Pós-banho, normalmente. De manhã, no fim do dia. E depois que o bebê nasce, é bom estar passando também, mas a gente não passa mais na areola, porque senão vai dificultar a pega. Então, passa só no mamilo, tá? Uhum. E olha só, nesses momentos, né, às vezes de frustrações, de não atendimento àquela maternidade idealizada, olha como que o nosso parceiro, gente, tem uma importância fundamental para que a gente possa dar continuidade nesse processo. Que, ó, tá muito pesado, então às vezes quem vai te incentivar a dar continuidade naquilo que você realmente queria muito é o seu parceiro, né? É o momento da sua rede de apoio. E aí, às vezes, eu escuto também, Jéssica, de algumas mães falando que não tem redes de apoio, né? Eu também aqui em casa foi muito eu e o Diogo, apesar da minha sogra me ajudar, da minha mãe ajudar, que foi por escolha, né? A gente escolheu passar por esse momento muito nós dois, mas entende que a gente pode criar redes de apoio entre mães e essa rede de apoio ela é poderosíssima, né? Nós podemos buscar isso entre as próprias mulheres mesmo que estão vivenciando esse momento, né? Sim. Grupo de WhatsApp hoje, né? A gente tem várias mães vivendo a mesma coisa que a gente. Uhum. A gente vai ter o contato com a família também de forma online. Hoje em dia tem as chamadas de vídeo que a gente vai ter essa troca, vai ter essa presença que a gente acaba convivendo mais, né? Vai ajudar um pouquinho. Com Aí, olha relação só, a ao Simone, sono, você quer ler essa pergunta aí ou a gente toca? a Simone falando, só vou ler essa pergunta e a gente fala em relação ao desafio do sono. Ela. Falando que teve uma filha, tem uma filha de 5 anos. Oi? Uma filha de 5 Eu anos vou que mudar foi de lugar parto aqui para ver se normal. fica melhor a conexão. Ok. A Simone falando que tem uma filha de 5 anos que nasceu de parto normal, como ela idealizou, e que a segunda, agora, aos 2 meses, apesar de ter se preparado, foi de cesárea. Então, entende, gente, que na verdade nós podemos fazer aquilo que a gente tem controle, que é o quê? A preparação, né? A preparação, preparar o nosso corpo para essa chegada, mas efetivamente a realidade. Entende que ela pode nos frustrar ou não, mas vai depender muito do nosso estado emocional para lidar com tudo isso. Porque, na verdade, gente, a gente vê, assim, que a via de parto, ela é importante. Mas mais importante que isso é ter sua filha no braço, né, saudável, com todos os recursos necessários, é ter você ali disponível para ela, né, para iniciar esse processo de troca. Então, sim, tem coisas que são, né, que dão muito peso para a gente, mas que quando a gente vai equilibrar com o que a gente realmente precisa, gente, o que a gente precisa está aqui disponível para a gente, né? É mesmo. E sobre o E sono, sobre... vamos lá. Então, qual que é a expectativa que a gente tem, né? A idealização da criança dormir a noite toda. E
Não tem uma mãe que não deseja isso, né? Dormir a noite toda. Porque o que a gente ouve durante a gestação? Aproveita para dormir agora, porque depois não dorme mais. Eu acho que é unânime, todo mundo escuta isso, né? Mas tem o porquê da criança despertar à noite, né? O estômago do bebê, gente, é uma bolinha de gude, é muito petitinho. Então, a criança, ela tem uma demanda energética muito grande, que ela está em desenvolvimento muito intenso. Vocês vão ver que de um mês para o outro, ao ir ao pediatra, a criança ganha peso, altura, desenvolvimento psicomotor. É impressionante, assim, o desenvolvimento da criança de um mês para o outro. Então, para isso, ela precisa de energia. E de onde que vem a energia? Do leite da mamãe, né? Só que o estômago é muito petitinho. Então, ela tem que mamar mais vezes durante o dia e ela também vai precisar dormir, mamar à noite, né? Por causa disso, que o estômago dela é pequeno, então ela tem que alimentar mais vezes. E também porque é um instinto. Se a criança dormir por muito tempo seguido, isso não é saudável para a criança. Esses despertares é uma forma segura da criança para a gente evitar a síndrome da morte súbita. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, quando a criança desperta mais vezes à noite, a gente tem essa segurança. Então, tem todo um porquê do organismo fazer isso. Tá? Então, a gente tem que estar preparado. É lógico que uma criança que acorda de hora em hora não está legal. A gente tem que avaliar, entender o porquê que isso está acontecendo. Pode ser fome, pode ser que a amamentação não está legal, a criança não está mamando da forma eficiente. Por exemplo, quando a mãe tem muita fissura mamilar, ela acha que a criança está mamando bem, mas às vezes ela não está mamando bem, ela não está se alimentando bem, ela fica no peito, mas ela não consegue drenar o leite. Com isso, ela vai ter fome e ela vai acordar várias vezes. Às vezes ela está acordando porque tem um reflexo de Moro, que é o assustar. Vocês já viram a criança ficar assustando? Faz assim com o bracinho, Ela né? assusta muito. Esse reflexo ele é evidente nos primeiros 3 meses. Ele até o 6º mês ele existe, mas nos 3 primeiros meses ele é mais evidente. Então tem criança que desperta muito com esse reflexo. A mãe, instintivamente, o que ela faz quando a criança acorda? Leva para o peito. Porque sempre acha que é fome. Mas às vezes é a questão do reflexo, né? Então a gente criar aquela condição que lembra a vida intrauterina vai ajudar muito nesse momento. Aquele enroladinho, o famoso charutinho, né? Para impedir esse movimento involuntário dos braços para não despertar a criança. Vai impedir dela acordar? Não, ela vai despertar à noite. Quando ela tiver fome, ela vai acordar. Mas não de hora em hora, não de 40 em 40 minutos. A famosa criança telecena, né? Acorda de hora em hora. Aí não tá legal, não fica bom nem pra criança, nem pra mãe. Ai, que delícia! Ai, gente! Não, era pra ver, é porque eu tô só vendo se salvou. Ai, gente, perdão, mas essa aqui era a minha surpresa pra você no final, gente. Ah, não! Foi surpresa do mesmo jeito. Que delícia! Olha só, gente, a gente falando desse momento, eu tinha preparado, eu só quis conferir se estava aqui, perdão. O nosso processo aí desde antes, né, Jéssica? Nossa, desde a barriga, né? E olha só, mas você falando desses desafios, assim, né, do amamentar, do sono, era a época que a gente vivia esses desafios, né? Era isso. E aí, gente, eu falo assim que para mim isso foi tão essencial que é o se apoiar em mães que estão vivenciando a mesma situação, mas é um se apoiar expandindo a nossa consciência, porque a nossa tendência é se apoiar comparativamente. E quando a gente compara, a gente se frustra, assim, é muito fácil se frustrar, né? Então a gente não compara crianças, a gente não compara pesos, a gente não compara quanto que dorme, porque cada criança tem seu ritmo, cada criança tem um movimento familiar ali, né, Jéssica? Até os irmãos, né, Marcela? A Lavínia com a Mila, a Lara e o Felipe, eles são completamente diferentes em todos os sentidos. A questão do sono, eu nunca tive problema com a Lara e o Felipe já me deu um banho, né? Então,
ontem você falando sobre a questão da alimentação, a Lavínia sempre foi mais difícil para comer igual a Lari e a Mila sempre comeu super bem. Então, Sim. assim, a gente fala, né? Ah, foi criada do mesmo jeito. Não, mas não foi criada do mesmo jeito, né? A gente é única até em cada fase da maternidade nossa, em cada maternidade que a gente vivencia, né? Sim, e aí é muito importante a gente, né, buscar essas redes de apoio pelas similaridades, né, quem está convivendo, mas como uma forma, gente, de apoio, porque se for nesse sentido de comparação, entende que a frustração, ela tende a ocupar um espaço ainda maior. E uma outra coisa que eu falo, que eu acho extremamente importante, gente, nós precisamos de entender que ser uma mãe suficientemente boa é suficiente, né? É um pleonasmo que é para ser pleonasmo mesmo. Por quê, gente? Porque a gente, toda vez que a gente idealiza uma mãe desse mundo da perfeição, e a gente quer muito isso, e eu me frustrei imensamente, né, na minha primeira gestação, porque é isso, sim, o de querer tudo perfeito, conforme os scripts. E aí, essa mãe ideal só tem espaço para ela na frustração. Não tem espaço para ser verdadeiro, né? Não dá espaço para ser suficiente. O lugar dessa mãe é só na frustração. Agora, quando a gente é uma mãe que assim, eu estou sendo suficiente, eu estou fazendo o melhor que eu consigo nesse momento, como a Helena está colocando aqui, com toda a minha exaustão, com todo o meu cansaço, com todas as minhas emoções que podem vir, inclusive nesse momento, emoções, né? De angústia, de ansiedade, de tristeza, porque ainda assim é um momento muito solitário, né? Que eu falo que o olhar está todo direcionado para o bebê. Dificilmente essa mãe está sendo vista nas suas necessidades, né? Exatamente isso. E a gente vai se cobrar. Isso aí, por mais que a gente fala, não se cobra, a gente acaba fazendo isso, né? É até meio que cultural a gente fazer isso, eu acho. Mas a gente tentar se policiar e trabalhar isso com a gente. Eu faço o meu melhor. Eu tenho certeza que a mãe, quando ela está fazendo algo para o filho, ela está fazendo da melhor forma que ela é capaz de fazer. A outra mãe faz de tal forma, eu fico idealizando aquela mãe que consegue fazer todas as comidas, só compra orgânico, que ela fica por conta da criança. Às vezes eu não consigo e eu me frustro, porque eu não consigo ser aquela mãe é muito melhor que eu. Não, você faz o máximo que você consegue e o melhor sempre. Mãe sempre faz o melhor para o filho. Sim, dentro das suas condições, da sua capacidade, do que você consegue fazer. Né? E olha só, é importante o que a Lu falou, que na verdade, Lu, eu falo que cada mãe nós temos as oportunidades de fazer escolhas de algumas questões, ou pelo menos de nos preparar para algumas escolhas. E aí, assim, não cabe julgamento naquilo que da outra mãe, né? Eu falo assim, gente, não cabe julgamento. Ai, parto normal, não cabe julgamento, porque cada uma tem a sua história, tem as suas facilidades, tem os seus desafios. Mas se eu puder dar uma dica, é isso que eu falo. Eu falo assim, gente, se eu estou totalmente insegura de ter um parto normal, tá tudo bem eu querer cesárea, né? Tá tudo bem mesmo, do fundo do coração. Mas deixa a criança dar um sinal. Sim, eu falo assim, mas deixa a criança dar um sinal, deixa ela manifestar de alguma forma que ela está preparada para vir, né? Que ela está preparada para o mundo, que chegou o momento dela, se isso for possível, se isso tiver que acomodado internamente para essa mãe, né? Então eu falo assim, porque as exigências externas, gente, elas vão vir e elas vêm de uma forma, às vezes, agressiva, né, Jéssica? Eu falo assim, que às vezes as exigências elas vêm de uma forma agressiva e quem é responsável por filtrar isso aqui somos nós. Nós somos responsáveis, gente, porque às vezes é isso, que eu quero parto normal, mas aí o parto normal já não é suficiente mais, tem que ser natural, na banheira, em casa, com som ao fundo e vela e tal.
sabe assim, eu falo que a barreira que a gente vai ter que ultrapassar para atender as expectativas da sociedade fica cada vez mais alta. Exatamente. Então, onde tem que ser o combinado? No meu núcleo familiar. Eu, meu marido, se eu tiver meu outro filho, incluir nosso filho aqui, é nesse núcleo familiar que a gente toma as decisões, né, as principais, em relação àquilo que nos interfere diretamente. Sim. Ô, Lu, quando você falou aí da questão do medo, né, de interferir na amamentação, por que que você está com esse medo? De interferir de que forma? Uhum. Escreve aí pra gente. Deixa a Lu escrever. A Claudinha falando aqui, né, que é o primeiro filho, que ela tá assustada, porque nesse contexto ela não vai ter ninguém para ajudar. Claudinha, deixa eu te falar uma coisa. Precisar, você precisa de você e do seu marido te apoiando. Depois eu vou fazer um esqueminha aqui que eu faço quando eu faço uma sessão. Existe uma sessão que chama psicoeducação, que é um pré-natal psicológico. Porque às vezes a gente prepara o pré-natal todo, né? E emocionalmente a gente não se prepara para esse processo. Depois eu vou fazer esse esqueminha para vocês. Então, Claudinha, o que vocês precisam para dar as condições necessárias para o filho de vocês está aí disponível. Ele precisa de uma mãe saudável emocionalmente e de um pai que dê suporte a essa mãe. Se a gente tiver outras formas para vir, serão extremamente bem-vindas. Caso contrário, o essencial vocês já têm, Isso né? aí, sem É isso dúvida. aí. É Deixa a isso. Lu falar. E a Helena falando aqui, Jéssica, que a menina dela de 1 ano e 6 meses ainda mama no peito e acorda muito à noite para mamar. E que ela tá ficando exausta e que não é fome, pois já come de tudo. Tem coisas por trás disso aí, viu, Helena? Deixa eu te contar que tem. É muito complexo, Eu né? conto ou você conta? É muito complexo isso aí. Às vezes ela quer o acolhimento, ela quer o contato pele a pele. Às vezes o dia está sendo pouco para ela. Às vezes ela quer com a mãe durante o dia e é o horário que ela tem Uhum. de estar com a mãe. Tá? Então tem a questão emocional que está envolvida, outros fatores emocionais que a Marcela vai ter mais propriedade para falar do que Sim. eu. Tem a questão de associação com sucção. Então, criança que mama sugando ao despertar entre os ciclos de sono, que todos nós E dorme despertamos, até sugando, os né? adultos. Né? Então, nós temos as associações. Eu falo um simples assim, vamos supor que o travesseiro cai de madrugada. Você, ao acordar entre esses ciclos de sono, se o travesseiro estiver no lugar, você não desperta. Você entra no novo ciclo de sono sem despertar. Mas se ele tiver caído no chão, você vai sentir que tem alguma coisa diferente e você vai despertar para procurar esse travesseiro. Às vezes a criança, ela suga dormindo, ela dorme sugando o peito da mãe. Ela acorda de madrugada, ela, opa, uai, cadê o peito? Cadê minha mãe? E ela precisa daquela mesma condição. É um dos fatores, mas é muito mais complexo e a Marcela vai falar com a Sim. parte mais É, importante que eu. Helena, porque na verdade, o que que acontece, gente? Um despertar noturno, ele pode ser sim, né, essa necessidade, às vezes, do alimento, ou dessa sucção, ou desse estar próximo da mãe, mas tem muitas questões emocionais envolvidas aí. Então, a primeira coisa que eu te perguntaria é assim, como que tá esse tanque de amor, né, da sua filha? Você está conseguindo, ao longo do seu dia, preencher de alguma forma aquilo que ela precisa, né, em termos de conexão, em termos de presença, de amor, porque muitas vezes, né, gente, quando a criança ela não tem isso durante o dia, ela vai buscar uma forma de ter nos momentos que a mãe está em casa. Então, por exemplo, eu recebo muito no consultório esse relato assim, a mãe que trabalha o dia todo e que o filho acorda a noite inteira. Por que o filho acorda, gente? Porque ele é o momento que sabe que a mãe está ali e que pode estar disponível para ele, né? Então, Exato. tem muitas questões emocionais por trás disso. A recomendação que eu te dou, se auto-observe, olhe para você. Como que tá essa qualidade da relação de vocês, né? De você com sua filha, de momentos de conexão, de momentos que vocês estão ali inteiramente, né, plena e disponível nesse momento, porque às vezes a gente passa um dia inteiro com a criança e nesse dia inteiro a gente não tem 10 minutos de conexão plena. Quando eu falo de conexão, gente, eu falo da disponibilidade
mental, emocional e atitudinal. Então, eu falo da gente estar 10 minutos inteiramente ali disponível para encher o tanque de amor do filho, de acordo com as necessidades do filho, né? E tem uma questão que é muito importante ser falada aqui em relação a essa questão da amamentação e sono. Muitas mães realizam desmame precoce porque ela precisa dormir, porque ela tem que trabalhar no dia seguinte, e ela ouve de outras pessoas e ela também entende que o problema do despertar é a amamentação em si, e não é. Tá? Então, o sugar no peito, às vezes ela tem essa associação, mas o ato de amamentar e o leite materno, ele é muito importante até 2 anos ou mais na vida da criança. Então, não desmame por causa disso. Vamos entender, trabalhar essas questões para você conseguir manter e preservar essa amamentação por mais tempo aí, que vai ser muito importante para você e para ela. Se desmamar, trocar pela mamadeira, os despertares vão continuar, não vai parar de acordar por causa disso. E eu falo isso, eu falo assim, gente, a amamentação, eu falo que ela é tão bênção, gente, porque é bênção, não tem outro nome para isso, assim, de estar ali, né, assim, na temperatura ambiente, no tudo que precisa. E tem melatonina, tem o hormônio do sono no leite materno que não tem na mamadeira, então ela vai auxiliar no sono. Tá, isso, e conexão. E aí, gente, eu falo, ô Helena, aqui, nós duas entendemos disso que você está falando, assim, de sentir. Não falo nem profissionalmente, não. Falo de passar por isso. Sim. E aí, sabe o que eu vejo? Como esse processo, quando a gente está ali focado nesse momento aqui e agora, o que muitas vezes eu percebo? Gente, eu estou nesse momento, o meu momento é desse despertar noturno, é de passar por esse processo da amamentação, eu estou disposta a ficar ali até os 2 anos e pouco. Então, curte esse momento, começa a mudar aqui, ó. Qual que é o pensamento? Porque se toda vez que você fizer essa associação, por exemplo, daqui a pouco vai começar a acordar, e aí eu fico cansada. Entende que o seu pensamento já vai gerar uma emoção em relação a isso. Então, o seu comportamento vai ser sempre aqui, ó, de baixa de energia para esse momento. Quando você começa... Sim! E aí, quando você começa a mudar aqui assim, gente, que bom que eu tenho a oportunidade de continuar dando peito com 1 ano e meio, de estar totalmente imune a um tanto de coisa que a amamentação é o nosso momento de conexão. E se ela entendeu que agora à noite é porque ela precisa disso, então eu vou dar o que ela precisa. Quando a gente muda nosso mindset, quando a gente muda aqui a nossa condição emocional e a nossa disponibilidade muda, gente. Eu falo porque eu tive uma experiência 1 e uma experiência 2 por causa disso aqui, ó. Eu lembro que da Mila, o meu marido falava assim, não, Marcelo, 1 ano e 2 meses ela acordava à noite para mamar. Falou assim, Marcelo, não, tá na hora de desmamar essa menina. Falei assim, Diogo, enquanto ela quiser, eu estou aqui. E sabe o que eu comecei a perceber? Eu olhava para a lua de madrugada, eu olhava para as estrelas, ficava assim. Eu falei assim, gente, é o meu momento aqui, entendeu? Então, se é isso que eu tenho para agora, e se é um objetivo que eu tenho, então vamos fazer da melhor forma possível. Né? Então... alimenta fisicamente, emocionalmente, mentalmente, é tudo. O vínculo afetivo, o carinho, a criança se sente amada, né? Imagina ela receber amor todas as vezes que ela for pro peito da mãe, é muito amor, coisa boa. Gente, olha aqui. Eu vou só fechar essa live, porque vai fechar o tempo agora. Vou encerrar aqui para deixar salva nos stories e a gente já volta, tá? Então, podem voltar tudo que a gente vai responder todas as perguntas. Já vi aqui o ciúme do irmão mais velho. E a Priscila falando que... O da Lu, sim, nós vamos ver. Então, vou fechar aqui e a gente já volta. Volta com a gente, viu?